Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje vamos falar a parte boa e a parte ruim de contar a origem das vilãs da Disney em seus live actions. E chegou no Disney Plus, na última sexta-feira, o filme Cruella, mais um live action da Disney que conta a origem de uma vilã da Disney. E sempre que sai um live action da Disney com essa temática, as mesmas perguntas aparecem o tempo inteiro que é: e precisavam contar a origem dessa vilã? A gente precisava realmente saber essa história? Essas discussões sempre acabam aparecendo quando esse tipo de filme sai. E eu acho que são discussões justas e muito bem interessantes. E por isso eu queria trazer a parte boa e a parte ruim que eu acredito desses live actions existirem da Disney e até os que vieram antes. Mas pra gente entender por que eles estão contando tantas vezes as origens desses personagens, a gente tem que entender como funciona o cinema e principalmente voltar a um tempo atrás, lá atrás, quando foi lançado o filme Chapeuzinho Vermelho. Porque é o seguinte, o cinema, ele existe, obviamente, os filmes que são diferenciados. Aqueles filmes que concorrem ao Oscar, aqueles filmes que são até indicados ao Oscar, mas não chegam a concorrer realmente no Oscar. Esses filmes, eles são os diferenciados. Por que eles estão lá? Porque eles são os melhores dos melhores do ano. Mas eles estão no Oscar também, porque normalmente eles saem do padrão de filme que o cinema apresenta. Porque, por mais que eu ame o cinema, ame tudo que ele pode me proporcionar, o cinema nada mais é do que o movimento de manada. Se algo está fazendo muito sucesso no cinema, pode ter certeza que a partir dali, o cinema vai tentar copiar de qualquer jeito. E isso é visível em qualquer momento de qualquer ano. Quando o Transformers fazia muito sucesso, ficou fazendo uma grande moda de filmes gigantescos, de grande blockbuster com muitas explosões, porque queriam fazer um filme como Transformers, nesse estilo de ter muita explosão. Quando a Marvel surgiu, ela começou a fazer muito sucesso, todo mundo queria ter sua franquia, o seu universo de super-heróis. Isso era visível no cinema. E na época que lançou o filme do Batman, do Christopher Nolan, fez muito sucesso, principalmente por ele trazer uma pegada muito mais sombrio e realista. E por causa que ele fez isso, o cinema percebeu que era isso que o mercado naquele momento parecia que queria mostrar. E com isso, os filmes começaram a ter essa ideia de pegar personagens e transformar eles em mais sombrio e realistas. Tudo era mais sombrio e realistas. E os contos de fadas, de um modo geral, não fugiram dessa pegada. Eles também sofreram com essa ideia de ter mais sombrio e realista. E a Warner tinha, sim, alguns lugares que poderiam explorar isso. Obviamente, não todos os personagens podiam explorar, mas alguns deles não pertencem exatamente à Disney. Muitos deles não pertencem a ninguém e hoje em dia, inclusive, está em domínio público. Com isso, a Warner conseguiria fazer o seu sombrio realista contando a história de alguns personagens. E isso começou com a Chapeuzinho Vermelho, naquele filme que chama... eu esqueci o nome do filme exatamente, mas que é protagonizado pela Amanda Seyfried, tem o Gary Oldman. Esse filme, ele trata essa ideia de pegar a Chapeuzinho Vermelha e recontar a história dela de uma forma mais sombrio e realista, como se ela não fosse aquela personagem pura e inocente que a gente vê nos contos de fada. Conta essa história da personagem como se ela fosse muito mais sombrio, realista e adulto, e conta a origem dela de uma forma completamente diferente. E o filme, apesar de não ter uma grande qualidade, em questão de dinheiro, deu muito dinheiro. E a Warner iria manter essa pegada. E com isso, no momento logo depois, próximo disso, comemorava um aniversário muito grande da estreia do filme Branca de Neve. E mais uma vez, saíram no mesmo ano 2 filmes da Branca de Neve. Um que era mais uma comédia, tudo bem, que é aquele Espelho, Espelho Meu, mas a Warner aproveitou esse momento, que estava mais nessa ideia do sombrio e realista, e trouxe o filme Branca de Neve e o Caçador. Sim, o filme que tem a Charlize Theron como Rainha Má, tem a Kristen Stewart como a Branca de Neve, e tem o Chris Hemsworth, que é conhecido muito pelo Thor, e que aqui ele faz o Caçador. Esse filme, mais uma vez, ele traz essa ideia de contar a história da Branca de Neve de uma forma completamente diferente, trazendo uma pegada muito mais sombrio e realista, assim como eram os filmes daquela época. Branca de Neve, então, veio com essa ideia de contar a história como se a Branca de Neve fosse uma super guerreira, não fosse só uma princesa. Os anões têm uma outra camada deles não serem só anões, e o caçador não é só um caçador que está ali aleatoriamente. Então, veio com essa ideia de recontar a história da Branca de Neve de uma forma dando mais camadas
e trazendo isso pra ela. E não parou aí. O último filme que ia trazer dessa lista da Warner, mas que também foi um extremo sucesso e que pra mim foi o motivo da Disney olhar de uma forma diferente e pensar, a gente pode entrar nesse mercado, é o filme Alice no País das Maravilhas. Sim, o filme dirigido por Tim Burton, que tem o Johnny Depp como Chapeleiro Louco, tem a Bohan Carter como a Rainha de Copas, tem a menina que surgiu nesse filme que faz a Alice, depois ela foi fazer vários filmes com o Del Toro e tal. Esse filme, ele também tinha essa ideia. Só que esse filme, ele queria tanto ser sombrio e realista e ter essa ideia mais de pegada mais adulta e tal, que só você parar pra pensar quem era o diretor do filme. Era o Tim Burton, que era conhecido por fazer filmes muito mais sérios, com uma temática mais gótica, mais escura, algo que até combina com o universo do Alice, para pensar, mas ele fez esse filme. Ele fez esse filme muito mais sério, que é no futuro, depois da Alice mais velha, traumatizada com tudo que aconteceu no País das Maravilhas. Quando ele volta, o Chapeleiro Louco realmente é louco. A Rainha de Copas realmente é completamente descontrolada. A Anne Hathaway, que tá nesse filme, ela que é a rainha, que é pra ser a rainha boa, ela também tem seus problemas, seus negócios, porque esse era o negócio do momento. Fazer contar todas as histórias desses contos de fadas de uma forma onde ele fosse mais sombrio, onde mostrasse o lado de todo mundo, onde o vilão não fosse completamente o vilão e o herói não fosse o herói. E com isso, claro que esses filmes podem ser discutidos se eles são bons ou não, mas essa era a ideia deles. E a Disney viu uma brecha aí, porque o Alicia deu muito dinheiro, e a Disney falou, a gente também tem todos os nossos contos de fada, a gente também poderia fazer isso. E com isso, eles contrataram a Angelina Jolie e lançaram o filme Malévola. E Malévola conta realmente a origem dos vilões. Realmente, ela chega pra contar a origem da Malévola de uma forma completamente diferente. A Malévola, no filme da Malévola, ela não é a vilã, ela é a heroína do filme. Ela tem seus problemas, ela é ainda, tipo assim, ela ainda tem as suas ideias ruins, ela ainda é uma vilã, mas ela não é a Malévola da animação, ela é uma outra Malévola. Ela é uma Malévola mais boa, tanto que o vilão do filme é o rei. A Aurora, tudo bem, ela ainda tem toda a inocência que ela tinha na animação. Mas o resto do universo como um todo é completamente diferente e transformaram a personagem numa personagem boa. E aí agora, recentemente, lançou o filme Cruella, que é protagonizado pela Emma Stone, tem a Emma Thompson no filme, enfim, um filme que eu gostei bastante, mas que também vem com essa ideia de fazer ela ser praticamente uma anti-heroína, porque ela é má, mas tem personagens muito piores que ela, e com isso você acaba torcendo para aquela vilã e nem vê ela tão má assim durante o filme. E aí entra a discussão, a gente precisava realmente contar essa história? E agora, dando esse contexto histórico total de todos esses filmes, para mostrar por que nos últimos anos, praticamente na última década, está sendo contada tantas histórias de contos de fada de uma forma diferente, eu vou dar minha opinião de se eu acho a parte boa e da parte ruim de contar essas histórias. Vamos começar na parte boa. Eu acho que tem sim uma parte boa nesses filmes, porque é o seguinte, a Disney, eu tenho uma teoria, na verdade, na minha cabeça, analisando os filmes, que a Disney faz com que os seus vilões, praticamente todos, sejam muito estereotipados. Eles não contam a origem dos vilões deles em nenhum momento. Você vê que pouco, um ou outro sabe a origem, mas de modo geral, você só sabe que eles são o vilão daquele momento e eles são muito maus. Você, em poucos momentos, vê coisas boas nele real. Você pode gostar dos vilões, como eu gosto de muitos da Disney, mas eles não fazem coisas boas durante o seu filme. E isso é a parte interessante. Por quê? Porque já que você não sabe se ele tem uma origem ou não, ele só é o vilão. Então, a Disney deixa essa página em branca do passado dos personagens. Os live actions, eles chegam e eles dão camadas para esses personagens. Eu acho que essa é a parte boa do live action. Eu acho que eles chegam para poder contar coisas que a gente não sabe, dar camadas, mostrar que nem tudo é bom ou ruim naquele universo, e tudo isso eu acho muito interessante. Essa é a parte boa de contar os live actions da Disney com uma outra visão. É dar mais humanidade para os personagens, é transformar aquele universo de animação num mundo fantástico e mágico, que funciona muito bem para animação, num universo mais real, transformando ele onde as pessoas nem todo mundo é bom e nem todo mundo é ruim. Existe um meio termo em tudo isso. E essa parte eu acho muito boa. Mas por outro lado, eu acho que tem sim alguns problemas. Porque vou ser sincero, é legal ver isso, mas a gente precisava ver isso? Eu acredito que não. Eu acho que se a animação fosse só animação, estaria tudo bem. Eu acho que ainda mais, quando você precisa contar algumas histórias, mesmo que a página deles, como eu falei lá atrás, seja em branco, você possa contar o que você quiser, algumas atitudes acabam criando incoerências com as animações. Tanto que, se esses filmes que contam a origem fizessem continuações que fossem o filme da Disney, eles teriam que mudar muita coisa, que senão muitas atitudes de muitos personagens ficariam incoerentes. Então, se por um lado a parte boa é sim ver mais camadas desses personagens, por outro lado você acaba tendo que não realmente era a parte ruim, é que você não realmente precisava contar a história deles.
Então eu acho que essa incoerência é o que faz as pessoas sempre terem esse questionamento quando acontecem os filmes. Pra mim, eu acho legal que tenha outras visões do mesmo personagem, então eu até apoio os live actions, obviamente, se eles forem bem feitos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, um link tanto para as redes do canal como para meus pessoais estarão aqui embaixo, caso você tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar o link do blog do Espectador Rabento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, o que você acha dos live action da Disney? Você gosta? Você não gosta? Qual vilão você gostaria que tivesse um filme live action? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.